Minha vida, minha história só fez sentido quando eu te conheci. Seus olhos, sua face me levam além do que pensei. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Beatriz, esse é o canal Zoé. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje na missa o padre estava contando um contexto, né, que logo depois que Jesus morreu e ressuscitou e rolou toda a história que a gente sempre revive, né, nas missas e na vida cristã, os discípulos, eles já achavam que Jesus ia voltar de cara, né? Porque ele falou, vai voltar. Então, eles ficaram nessa ânsia de voltar. E aí, depois de um tempo, eles perceberam que talvez demorasse um pouquinho mais do que eles estavam achando, né? E aí, o padre contou que a leitura de hoje, né, era esse o contexto, né? Que os discípulos de Jesus começaram a querer muito não morrer, mas querer essa resolução, sabe? E quantas vezes eu quero a resolução das situações, né? Eu tava até falando pra vocês. Querer essa resolução das situações. E aí, a gente vai lembrar de um discurso de Jesus, que ele falou o seguinte, que o reino dos céus, ele tava em todos os lugares. Que ia chegar um tempo que eles não iam ter a convivência com Jesus, né? Mas que eles precisavam se lembrar dessa verdade, desse detalhe, né? E aí o padre começou a ministrar uma coisa muito bonita, né? Que eu tenho vivenciado. E que às vezes a gente fica preocupado. Tô até distraída com o passarinho que eu vi agora, gente. Às vezes a gente fica preocupado, né? Com Apocalipse, com grandes coisas, com como Deus vai fazer as coisas, se a gente vai dar conta e não sei o que. E são preocupações válidas, né? Porque a gente tem mesmo que se preparar para as coisas de Deus, né? Você que tá mais tempo caminhando, sabe que tem todo um processo, até mesmo na liturgia, né? Por exemplo, quando pra gente viver uma Páscoa boa, ter uma boa vivência de Páscoa, a gente tem todo um processo de quaresma. Pra gente viver um bom Natal, a gente tem todo um processo de advento. Então, sim, no reino de Deus a gente tem que se preparar para as coisas que vão vir. Mas hoje ele vai falar que não pode ser uma preocupação isso, não pode ser um peso, né? E aí Jesus ele vai dizer que nós precisamos fazer as coisas mínimas, que as coisas mínimas, elas são agradáveis ao coração dele, né? E eu tenho vivido muito isso, e como isso tem me edificado, né? Eu partilhei com vocês aqui no canal a história de Dom Bosco, e ela ressoou muito no meu coração, e eu tenho vivido muito a questão do Dom Bosco de acordar cedo, né? Que ele era um santo que ele acordava tipo 5 horas, ele dormia 5 horas e ele acordava super cedo tipo, era muito feliz e fazia as coisas e fazia uma obra maravilhosa. E eu, tipo assim, quando eu li aquilo, eu fiquei muito espantada. Eu falei, gente, como assim Dom Bosco conseguia, sabe? Eu sou uma pessoa que dorme muito, né? E, enfim, eu já tive episódios depressivos e uma das minhas fugas era dormir. E isso é comum, assim, né? Quando a gente tem um problema, né? Uma questão mal resolvida, a gente busca escapismos, né? O meu era dormir, mas outras pessoas buscam, sei lá, fumar, beber, né? Comprar, comer. Eu também busco comer, às vezes. Mas a gente vai tentando, né? Jogar pro nosso corpo, pra saciar o nosso corpo, né? E aí eu falei, gente, eu durmo umas 12 horas por dia se deixar, sabe? Quando eu tô muito mal, eu durmo metade do meu dia, de verdade. E Dom Bosco vai, acorda, dorme 5 horas e faz tudo isso, né? E aí, essas 2 últimas semanas eu tenho provado disso, sabe? De Dom Bosco. E hoje, ontem eu fui dormir muito tarde, eu fui dormir meia-noite, porque eu tive aula e depois eu tive que resolver ainda os negócios que tava faltando pra resolver. E eu tava muito cansada. E eu falei, gente, só que eu tive uma certeza, foi que eu entendi, sabe? Que eu tive uma certeza que eu ia conseguir dar conta. Porque era um cansaço
que assim, era a força de Deus que me sustentava, não era a minha força, sabe? E aí, tipo, eu até partilhei no Instagram com os meus amigos, falei, gente, tô morrendo, mas assim, tô morrendo bem, assim, sabe? E não é que sai o cansaço, mas você vai conseguindo aprender a lidar com esse cansaço, né? E aí, hoje, a hora que eu acordei, eu tava super disposta, super bem, aproveitei a missa de um jeito muito positivo, sabe? Vocês veem que eu tô contando bem o meu dia a dia, né, pra gente partilhar esses detalhes. Por que eu tô falando isso? Porque o que Jesus fala hoje no Evangelho é justamente você viver essas pequenas coisas. Por que será que Dom Bosco conseguia, né, dormir tão pouco e viver tão intensamente? Porque ele colocava os relacionamentos em primeiro lugar, né? Ontem eu tava refletindo isso. E por muito tempo eu coloquei a faculdade em primeiro lugar, porque eu achava que não podiam tirar de mim, né? Eu falava, pode tirar tudo que eu tenho, mas não a faculdade, porque é meu conhecimento, né? Como que podem tirar isso de mim? Mas não é verdade isso. Você pode ter alguma coisa, algum distúrbio do nada de memória e esquecer tudo. Você pode acontecer um acidente com você e você esquecer tudo. Então, assim, pode tirar dinheiro, pode tirar amigos, pode tirar tudo, mas não pode tirar a sua disponibilidade e disposição de se relacionar, sabe? E eu entendi ontem, tava pensando sobre isso, eu entendi que eu não me relaciono por causa do outro, sabe? Eu me relaciono por causa de mim. Antes eu pensava, nossa, eu vou fazer isso pra fazer um bem pro outro, né? A minha penitência da quarta-feira é ser gentil. E não é, que nem eu falei pra vocês, não é porque o outro precisa de gentileza. Também, ele precisa de gentileza. Mas porque sou eu que não sou uma pessoa aberta, que sou uma pessoa que precisa melhorar nisso, sabe? E aí eu fui entendendo, eu fui mudando, assim, as minhas prioridades, né? Tipo, eu tinha um monte de coisa da faculdade pra fazer ontem, mas eu me planejei e a rotina vai mudando, né? E eu me planejei e tudo mais. E aí eu falei, não, mano, eu vou seguir sempre agora nessa toada das relações, que eu tô aprendendo isso ainda, gente. Tô falando isso, né? Mas por quê? Pra dizer, e assim, cada encontro que eu tive ontem, que foi um dia bem, assim, não foi tranquilo, mas foi um dia de descanso que Deus, ele me deu encontros muito específicos de descanso, sabe? De que eu podia me sentir amada. E Deus foi me ensinando a me sentir amada me doando, sabe? Eu vou dar um exemplo concreto que vocês vão entender melhor. Eu fui visitar meu avô. Eu vou sempre visitar meu avô. Meu avô é muito deprimido. Ele só reclama. Ele fica, tipo, na casinha dele, na bolha dele sempre, né? Só que eu gosto muito dele. Ele é muito inteligente. Enfim, acho que eu já comentei do meu avô aqui no canal outras vezes. Mas ele é... E ele, assim, tá muito abalado por causa da Covid. Porque ele costumava sair, ele ficava andando, né? Então ele ficou pior ainda do que ele era. E aí, beleza. E aí, tipo, ontem conversando com ele, e ele me contando as coisas, e eu contando as coisas, conversando com ele de boa. Ontem, e meu avô é muito profeta, né? Quando eu era criança, ele que me fez encontrar Jesus, né? Ele contava as histórias da Bíblia pra mim de um jeito lindo, sabe? Tipo, que eu nem percebia que tinha a ver com religião. Eram histórias mitológicas pra mim, sabe? Então tem várias palavras na Bíblia que eu lembro do meu avô e eu, tipo, aprendi valores com ele nessas palavras, né? Enfim. E aí, eu tava conversando com ele e Deus, tipo, deu uma palavra pra ele. E ele falou assim, ai, é igual aquela palavra da Bíblia, né? Essa coisa que você tá me contando. E ele falou isso. E eu falei, gente, eu venho aqui, sabe, na casa dele pra me relacionar com ele, porque eu acho que ele precisa, porque eu acho que ele precisa da minha presença. E eu que ganho, sabe? E, tipo, ele também tava ganhando, né? Porque eu tava lá ouvindo e tudo mais. Mas, assim, sair dessa mentalidade, né? De, tipo, obrigação. Não obrigação, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, assim. Ajuda a gente a estruturar, mas não pode ser só por isso. E a prioridade não tem que ser, tipo, cumprir uma meta, né? Tem que ser realizar e se encontrar com pessoas, né? E às vezes eu vou e volto nisso. Porque eu vou me perdendo no meu cotidiano. E aí Jesus, ele vai falar, gente, o reino é feito desses detalhes. Não adianta nada você ficar preocupado e se preparando para coisas grandes, né? Se você não olha para os detalhes, né? Vai chegar um dia que eu não vou estar com vocês e que vocês vão se desesperar se vocês ficarem olhando
esperando a minha volta, porque talvez demore, né? Ele deu a dica, mas a gente não pegou. Ele não falou isso, né? Mas deu a dica. Enfim. E aí eu falei, nossa, e eu entendo Dom Bosco, assim. E aí, por conta desses detalhes, você vai vendo que os detalhes não são detalhes. Que tem muitas coisas no mundo que você precisa fazer, que Deus te chama a atuar, sabe? E aí Deus vai incomodando a gente, né? E você vai percebendo que um dia que parecia grande, mesmo que quando a gente dorme muito, quando a gente acorda o dia, tipo, não é muito grande, mas a gente se acostuma com aquela quantidade de horas poucas, né? E a gente parece que o dia. Eu tenho a impressão que o dia não passa quando eu tô muito deprimida, quando eu durmo muito, sabe? E quando eu acordo cedo, gente, o dia é gigante. E eu já me proponho a fazer as coisas, o dia fica gigante, parece que eu tô vivendo 2, 3 dias junto. E é isso, sabe? E aí você chega no final do dia, é meia-noite, e você fala, gente, se eu tivesse mais horas, teria mais coisas pra fazer. Porque você tem prazer, você tem sentido, né? Que nem diz a música do Rosa de Saron, que eu tava cantando, né? Minha vida fez sentido quando eu te conheci. Por quê? Porque você consegue se movimentar a partir do encontro com Jesus, né? Você consegue dar sentido pra vida. E aí no meu estudo bíblico de sabedoria 4, né, vai falar ainda sobre essa questão, essa moção da morte, né, da espera também, mas meio que invertido, vai falar que, tipo, alguns justos, eles morrem rápido, né? E aí vai falar que, tipo, não é porque esses justos morrem rápido, né, que significa que, né, tipo, eles não, sei lá, não tiveram chance de viver, né? Não é uma coisa ruim você morrer rápido, né? E aí, tipo, eu lembrei muito do meu avô também, porque ele tem muito medo de morrer e ele fica lá, tipo, meu Deus, e se eu morrer, não sei o quê. E aí, esse livro vai falar, né? Esse capítulo vai falar que os cabelos brancos do homem valem pela sua sabedoria e a velhice pela sua vida sem manchas, né? Então só vale viver uma vida se você for sábio, se você tiver, tipo, tentando crescer, sabe? Se for pra viver uma vida, desculpa a palavra, de merda, mano, pra que viver, sabe? E aí, tipo assim, pessoas que são muito. Que crescem muito rápido, que são muito boas, mano, pra que Deus vai deixar na terra, sabe? Ele chama de volta pra ficar lá na presença dele, sabe? Foi isso que a Bíblia trouxe pra mim hoje. E aí ela falou assim também que muita gente não entende esse processo, né? Porque não entende o caminho, não entende o que é a santidade, qual que é o propósito da vida, né? Enfim. E fica tipo, nossa, fica com medo dessa morte, né? E desse encontro com Jesus. Isso também é muito forte, porque revela uma fragilidade. Como teve esse ato, né? Esse ato muito longo de tempo, né? De quando Jesus veio e até hoje, 2000 anos aí. A gente também vai perdendo essa... Não é fé a palavra. Não é certeza também, mas essa convicção de que Jesus está vivo e que tem algo para nós, né? Porque, por exemplo, pegando o exemplo da missa, as pessoas elas queimavam pela volta de Jesus, elas queimavam pelo arrebatamento, né? Então, por isso que elas tinham esse tipo de olhar, de preocupação, né? E às vezes a gente não, às vezes a gente só fica vivendo e passando, né, pela vida. Porque a gente não se lembra de que Jesus, ele tá vivo, ele vai voltar, sabe? Então, para nós que cremos, né, se você caiu aqui de paraquedas, essa é a verdade que a gente crê, né? E então a gente fica nessa inércia. E a última coisa que ele fala é que quando um justo morre, ele condena outros injustos que continuam a viver. Porque quanto mais justos morrem, né, mais perto de chegar a hora de Deus, de Jesus voltar, tá, né? Então, tipo assim, ele pode voltar a qualquer momento, né? Mas tem até outra palavra que fala que ele meio que tá esperando, né? Tipo, para que todos possam participar, né, do arrebatamento e tal. E então ele espera essa conversão dos injustos, né? Mas que cada vez que morre um justo, é mais próximo da volta de Jesus, né? Então, mano, é muito louco essas moções, né? De morte, que a gente possa
viver a nossa vida de um jeito muito... Como é que eu explico pra vocês? Muito simples, né? Sem ficar pesando muito, né? E trazer o reino pro nosso cotidiano. Eu não sei se fez muito sentido hoje a moção, foi meio enrolado, né? Mas espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa. Se vocês curtiram, deixe seu curtir e seu comentário. E a gente vai se falando. Beijos. Falou.